Shalom, tudo bem? Nós estamos dando continuidade ao que nós iniciamos há alguns dias sobre as parashiot, a Torá, a Bíblia em si. Bom, agora, como é de se esperar, nós temos então uma entrada no texto bíblico, não é? E o texto bíblico começa com a famosa criação do mundo no livro de Gênesis, que para nós é o livro de Bereshit. Bereshit, para nós, é obviamente no princípio, não é? Ou no início, ok? E é a primeira palavra da Bíblia, né? A Bíblia começa com Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz ve'haaretz hayta tohu vavohu ve'choshech al pinei tehom ve'ruach Elohim merachefet al pinei hamayim vayomer Elohim yehi or vayehi or vayare Elohim et haor kitov vayivdel Elohim ben haor uben hachoshech. Ou seja, no princípio criou Deus, o eterno, obviamente, né? Elohim, céus e a terra, ok? É interessante que esse texto maravilhoso, ele está querendo deixar claro que a criação, a existência, né? A ideia é essa, a ideia de existência, né? De todas as coisas, vieram através de um Elohim. O Elohim criou os céus e a terra. Não é um Elohim primeiro, não é um Elohim segundo, não é um Elohim principal, não é um Elohim importante, não. O Elohim. O Elohim e pronto. Não existe outro Elohim, não existe outro Deus, não existe outro ser criador. Então, a Torá, ela faz questão de nos ensinar e deixar claro que foi o Elohim que criou todas as coisas. Pensar em outra coisa é completamente ignorante. Diz o Maimônides que o princípio, não é, o início de toda a sabedoria, o Sodat Sodot, é saber que existe um só Deus. Ora, isso é tão lógico que beira a ser simplório na mente de algumas pessoas. Por que tão lógico? Porque nós sabemos que se eu existo, é porque meu pai e a minha mãe existiram antes de mim. Para o meu pai e a minha mãe existirem, existiram pessoas antes deles para dar a eles existência. Para que essas pessoas existissem, existiram pessoas antes. E assim, sucessivamente. Alguém existiu antes para que o outro viesse a existir. Agora, se nós trabalharmos isso, vamos ficar infinitamente para trás, e 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 infinito. E nós sabemos que não é assim. É óbvio, até mesmo pelas leis da física, que toda tudo aquilo que precede, que vem, né, sucede, perdão, teve algo que o precedeu. E esse algo, ele precisa, não é, ser algo maior, mais forte do que aquele que está vindo após. Então, é importante a gente entender que o eterno é o ponto de partida, ele é quem deu o pontapé inicial à existência de todas as coisas, não é? E o que é interessante é que Bereshit, no capítulo 1, né, Bereshit faz questão de mostrar para nós que é o eterno quem idealiza, é o eterno quem pensa, é o eterno quem raciocina, é o eterno quem premedita todas as coisas. Ele pensa os animais, ele pensa os minerais, ele pensa os vegetais, e tudo está de acordo com a vontade, o desejo e a premeditação do eterno. Eu quero que seja assim, eu quero que seja assim, eu quero que seja assim. Ok? Bom, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. É interessante notar que esse et
conforme os maçoras escreveram, eles não escreveram et, eles escreveram et. E é uma discussão muito grande entre esse et e isso, aquilo e etc., mas nós sabemos que o et com segol, ou como alguns dizem, segolta, é diferente do et com o tsere, são os dois pontinhos. Et com segol é o indicativo do objeto direto, é aquele que vai ter ali o objeto que está na ação direta. O et com o tsere, são os dois pontinhos, vamos chamar assim, aqui embaixo, ele já tem a ideia de junção, estar com, estar junto. Então nós entendemos e sabemos, pela vontade divina, que tudo foi criado com céus e com terra. O texto bíblico é muito claro na sua simplicidade e muito profundo, apesar de ser simples. Tudo é criado com céus e com terra, porque alguns vão nos ensinar que tudo é criado pela vontade dos céus e é criado com a matéria que é chamada de terra, ou então, como outros nos ensinam, tudo é criado com céus, ou seja, com o espírito, com uma alma, como diz Maimônides, com um algo espiritual, um algo celeste, e com terra, que é algo material. Então, tudo o que vamos aprender no capítulo 1 está sendo criado com céus e com terra, com algo espiritual dentro de algo material. É a vida, a luz, penetrando, enchendo, insuflando as coisas materiais. E o texto, por si só, ele se explica. O texto não está falando de anjos, o texto não está falando de nada além, apesar de pessoas enxergarem a criação dos anjos, a criação de um monte de outras coisas aqui, mas o texto está falando da criação dos céus e da terra. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. O texto continua. Ve'haaretz haita tohu vavohu, e a terra, né, essa terra, era tohu vavohu, ou seja, ve'haaretz haita, ela estava sem forma, mas não é um sem forma de estar sem nenhum tipo de formação, nenhum tipo de imagem, alguma coisa nesse sentido, porque a palavra usada é tohu. Tohu, diz Maimônides, vem da palavra torre, que quer dizer espanto, assombro, susto. Ele está dizendo que a terra era um espanto, a terra era um assombro, a terra estava como algo assustador. Por quê? Porque não havia uma forma definida. Então, quem olhava para a terra é a mesma expressão de quem diz que uma terra vai ser sitiada e vai ser desolada, vai se tornar um assombro. Não é que a terra não está lá, a terra está lá. A cidade está lá, mas a cidade está desolada, ou seja, a cidade está desorganizada, e por isso ela está assustada. Ela é um susto, ela é um assombro. Quem olha, mas não era para ter algo aqui, não era para ter uma cidade, não era para ter um... Então, a terra era esse espanto. Quem olha fica espantado, porque não há embaixo, nem em cima, nem dentro, nem fora, nem amarelo, nem roxo, é tudo uma coisa só. E depois, nós vamos ver que o Eterno depois é que vai começar a organizar. Ele vai começar a dizer, suba as águas, juntem-se outras para lá, faça o firmamento, ou seja, a contenção para ficar pousada nela as nuvens, né? E haja isso, haja aquilo, forme dali e crie daqui, e tudo da matéria-prima que ele já criou, céu e terra. Essa matéria-prima que ele trouxe a existência para dela criar. É muito importante isso, porque o Eterno, ele traz à existência aquilo que precisa vir à existência para que outras coisas
venham a acontecer. O Eterno não vai trazer tudo do nada. Ele traz do nada aquilo que precisa vir do nada. E depois ele faz surgir de alguma coisa que ele mesmo já criou as coisas que são necessárias. Então, nós vamos ver depois que da terra ele tira os animais, as ervas, ele chama à existência tantas outras coisas e assim por diante. Então, esse é o sentido do texto. Não tem que forçar, não tem que ficar imaginando coisa que não tem. E ele continua, ou seja, a terra era um espanto, né, e uma desolação, uma coisa vazia no sentido de ordem, de sentido, etc. Verrocher, e havia, né, e existiam trevas, alpinei, né, terrom, havia trevas sobre a face do abismo, ou seja, a escuridão estava sobre a face do abismo. Havia então uma escuridão que permeava tudo, né? E o Espírito, Veruach Elohim merachefet al pnei hamayim. Então, existem duas faces. Existe a face do abismo com trevas e existe a face das águas com o Espírito pairando sobre ela. O Espírito paira sobre a face das águas porque as águas são um elemento de transição maravilhoso. São nas águas que são formadas as maravilhosas algas, a vida e assim por diante, e é na água que é formado o feto para que ele saia e viva. Então, o próprio Rashi, ele fica espantado porque há uma menção direta da terra, mas não há uma menção das águas na hora da criação geral. E isso é maravilhoso, porque ou Deus não quis falar que havia criado as águas e deixou as águas como algo efêmero e preferiu falar da terra, porque talvez a terra é o elemento de onde ele vai criar o ser humano e assim por diante, ou o Eterno não quis citar as águas por serem importantes demais e ele não quis misturar o assunto terra com o assunto água por conta da água ser um elemento muito espiritual, pois é um elemento que representa limpeza, é um elemento que representa vida, é um elemento que representa a saída de um estado de secura, de falta de prosperidade, para a entrada num ambiente de prosperidade, pois são as águas das chuvas que trazem a vida aonde há o plantio e etc. Então, nós não sabemos, não nos ficou revelado esse grande segredo, mas nós estamos vendo que o Eterno está querendo e interessado, não é, em fazer com que as águas, deixa eu tirar aqui, as águas estejam aqui e que elas sejam citadas de alguma forma, de forma conectada ao Espírito de Deus. É interessante que o Eterno também está criando, está fazendo, como diz o Pirkei Avot, todas as coisas através dos seus pronunciamentos. São 10 os pronunciamentos do Eterno. O primeiro está em Bereshit, está oculto porque não havia ninguém para ouvir, não é? O segundo consta, os anjos já estão prontos, já estão criados de uma forma misteriosa, que não foi revelado aqui, foi revelado, mas não há caso fechado aqui para nós falarmos, mas estão aqui e agora eles estão ouvindo o Eterno mencionar os outros pronunciamentos, e você vai contar 9 vezes, disse Deus, disse Deus, disse Deus, né? E o 10º está em oculto em Bereshit. Então, nós não sabemos ao certo, não é, como é que essas águas vieram a aparecer aqui, mas sabemos que o Eterno, ele dá às águas uma importância muito grande. Então, o Espírito se movia, pairava, ele adejava sobre a face das águas, ele estava planando sobre a face das águas, ao passo que as trevas estavam planando sobre a face do abismo. Eticamente, nós podemos entender que aquele
que caminha na face das águas, ou seja, aquele que se purifica, ele tem a bênção do Espírito de Deus. Ele tem a bênção do Eterno e o Espírito de Deus paira sobre a sua vida. Aquele que prefere adejar sobre as coisas obscuras, sobre os caminhos sem luz, sobre os caminhos de trevas, infelizmente, ele vai ter aí o abismo como o seu vizinho, como o seu companheiro, como o seu colega. Então nós precisamos tomar muito cuidado, porque um abismo, diz o Salmo, chama outro abismo, e nós precisamos ter muita cautela e procurar sempre estarmos limpos, como disse Shlomo Amelech, Salomão, o rei, dizendo, mantenha alvas as suas vestes, mantenha lavadas as suas roupas, mantenha branca as suas vestes, para que nunca falte o óleo, nunca falte o espírito, nunca falte o brilho sobre a sua cabeça. Bom, verso 3, o Eterno vai ensinar para nós, vai Omer Elohim yehi or, vai yehi or, e disse Deus, haja luz e houve luz, né? Haja a iluminação e houve esta iluminação. O que nos chama muita atenção é que esta luz, ela não é uma luz comum, ela não é uma luz de foto, né? Ela não é esta luz que nós conhecemos, porque a luz que nós conhecemos, ela vai ser criada em conexão com os astros no quarto dia da criação. Nós temos os astros, temos todos aqueles que marcam as festividades, os Moadim e assim por diante. Já aqui não, aqui essa luz é citada como uma luz muito especial, uma luz que ela desaparece, entre aspas. Então os nossos rabinos entendem que essa luz é a recompensa que cada alma, que cada pessoa justa vai receber no mundo vindouro. Cada pessoa justa vai receber esta luz, né? Vai ser iluminado por esta luz no mundo vindouro. Então, é importante nós guardarmos isso no coração, porque o Eterno está falando para nós que esta luz é a luz que nós vamos ser inseridos nela, vamos ser mergulhados nela, vamos ser tomados por ela no mundo vindouro, como recompensa por tudo aquilo que nós fizemos aqui para o Eterno, não é? Tudo aquilo que nós trabalhamos para o Eterno aqui neste mundo. Bendito seja o nome do Senhor. Bom, verso 4, não é? Ele diz que ele viu a luz, né? Vayarei Elohim et haora. Ele viu que a luz era boa, e aqui já é et, né? O et lá de cima já não é mais et, agora é et, porque é o objeto direto. Então ele diz, né? Vayarei Elohim et haora. Ele viu que a luz era boa, a luz era kitov, era muito boa. Kitov, com certeza boa. Kitov, é isso aí. Por que ele está dizendo que a luz é kitov? Ele não está dizendo no sentido de, oh, que interessante, criei a luz e agora eu vi que a luz é boa, puxa, eu achei que não ia ser tão bom, mas agora estou vendo que é boa. Não, ele está dizendo kitov. Ele está dizendo, entenda que a luz é boa. Certamente que a luz é boa. Que, sim, a luz é boa. Ele está dizendo isso porque ele está falando, eu não crio sem saber porque eu estou criando, eu não crio para ver se vai dar certo, eu estou criando com consciência do que eu estou fazendo. E eu sei que a luz é boa. É como o Eterno fala aos filhos de Israel, aos Bnei Israel, quando a Moshe Rabbeinu está sendo usado pelo Eterno, e ele então levanta, fala as bênçãos, fala a maldição, e ele diz, olha, eis que ponho diante de vós hoje a bênção e a maldição. Escolhei, pois, a bênção para que vivam. Está dizendo, eu sei que a bênção é boa, eu sei que a bênção é a brachá, Baruch Hashem é a brachá, kitov. A luz também, ele está dizendo, kitov. Todos gostam de luz. As crianças, quando não entendem ainda que o ambiente é o mesmo, seja com luz ou seja sem luz, nada muda, a cama está no mesmo lugar, com luz ou sem luz, a cama está ali, o quarto, a mesa, os móveis não vão sair andando, não existe ninguém no ambiente que vai mudar e etc. Não, é tudo mesma coisa, mas a criança, ela é ignorante, ela não entende, ela não sabe
que sem luz e com luz, e ela fica com medo do escuro porque ela não entende que o escuro não pode fazer nada. O escuro não faz nada, o escuro é somente a ausência de luz, não é? Então, a criança fica com medo do escuro, isso quando a criança é muito pequenininha, óbvio, depois que pega uma certa idade, maioridade já entende essas coisas, mas a escuridão tem essa ideia do escondido, do oculto, e a criança, como ela é carregada de inocência, ela não gosta do escuro. Assim, o Eterno deseja que sejam todos os seus filhos. Que nós tenhamos não medo do escuro, mas nós tenhamos, assim, uma vontade de não querer estar no escuro. O escuro que eu digo é da moral, o escuro que eu digo aqui é das coisas escuras da vida, no sentido de coisas obscuras, de coisas ruins. Por quê? Porque o Eterno está dizendo, a luz é boa. A luz é algo bom. A luz é algo que te faz caminhar sem tropeçar. Então, da mesma forma, o Eterno está nos mostrando aqui essa maravilha da luz. Então, a luz é Kitov. Ela é boa. Sim, ela é boa. Kitov, com certeza, ela é boa. Vayevdel Elohim ben haor uven hachoshech. E o Eterno fez questão de fazer uma separação entre a luz e as trevas. É uma separação, não é uma separação fronteira. Aqui não é uma ideia de fronteira, as pessoas têm uma ideia, né? Fez uma fronteira, aqui tem a luz, a partir daqui da treva. Não, a separação aqui é como a ideia de um divórcio. O Eterno fez um get entre luz e trevas. É interessante que ele usa a palavra uven, né? Ele diz, e fez uma separação, uma divisória. Essa divisória quer nos ensinar que todas as vezes que a luz chega, as trevas saem. E todas as vezes que a luz sai, as trevas chegam. Essa é a separação. Não há como conviver as duas juntas. E é o que o Eterno está mostrando para nós. Se você viveu em trevas, essa luz não poderá ser atingida pela sua vida. Você não vai alcançar essa luz. Você não vai chegar nessa luz. Porque a luz está reservada para aqueles que viveram na luz. As trevas, outro ponto, infelizmente, Deus não permita que nossa vida seja uma vida dessa, as trevas estão reservadas para aqueles que viveram nas trevas. Isso é um conceito até cabalístico, mas a Cabalá nos ensina, diferentemente daqui desse mundo, que lá no mundo vindouro as coisas que estão próximas, na verdade, são as coisas que se parecem, as coisas que estão parecidas umas com as outras. Quem mais se parece, está perto. Por isso que o Eterno olha para nós e diz, sede santos, porque eu, vosso Deus, sou santo. Você precisa se santificar, porque eu, Senhor, vosso Deus, estou santificado. E eu estou separado, eu preciso que vocês se separem também. Então, esta luz e essa treva, elas estão separadas porque o Eterno fez esse get, essa separação, essa divisória. E aí, o texto vai dizer para nós, vai Elohim laor yom velachoshech kara laila. E o Eterno chamou kara, né? O dia, a luz chamou dia. Na verdade, a ideia é chamou para a luz o dia. O dia foi chamado, o dia foi conclamado para estar dentro da luz e não ao contrário. Às vezes a gente acha que a luz está no dia. Não, o dia está na luz. Aí você vê que aqui não é uma luz de foto, é uma luz conceito. O conceito de iluminar, o conceito de trabalhar, o conceito de coisas boas está na luz. Quem trabalha, e eu já fiz a brachá, só um restinho.
Quem trabalha, trabalha de dia. Quem quer progresso, biblicamente falando, faz de dia. Os trabalhos bíblicos são arar a terra, costurar e etc. Tudo que depende da luz, depende da iluminação do dia, que é a luz mais forte. Então o Eterno está dizendo que ele chamou para a luz o dia. O dia faz parte da luz. Ele está num ambiente iluminado. E já as trevas ele chamou noite. Olha que interessante. Então, chamou para as trevas, ele chamou a noite. A noite sempre vai nos trazer essa ideia, primeiro de descanso, mas também de desconhecido, porque quando você dorme, você não sabe o que acontece com você, no seu sono, quando você está dormindo, etc. Você não sabe, não tem poder sobre o sonho, às vezes, e tantas outras coisas. Então, a noite é o ambiente do desconhecido, o ambiente das provas, o ambiente das dificuldades, o ambiente que nós precisamos vencer e vencer com serenidade. Se nós dormimos mal, acordamos mal. Se nós dormimos bem, acordamos bem. E isso acontece à noite. Naturalmente, é para acontecer à noite. Então, o que o Eterno está querendo dizer é que na noite da nossa vida, nos momentos de dificuldade, nós precisamos descansar. Nós precisamos guardar o nosso coração, nossas ansiedades e descansar no Eterno, descansar em Hashem, para que Hashem possa trazer sobre nós a orientação, a visão, para que nós possamos acordar no dia seguinte plenos e vitoriosos, sabendo que o dia está na mão de Hashem. Bom, todos esses conceitos são conceitos primários, obviamente, e ele vai dizer para nós, no verso 6, Vaiomer Elohim Yehi Rakia, e fez então o firmamento, e assim por diante. Eu não vou entrar em detalhes, porque agora é algo mais ligado à criação e à criatividade de Hashem. Então ele cria o firmamento, ele vai criando Vease Elohim et Harakia, Vaivdel Ven Hamaim. Então o Eterno vai fazer agora a separação entre as águas de cima, as águas de baixo, e assim por diante. E ele vai chamar Oraquia de céus, né? Que é os céus aqui de baixo, o nosso céu que a gente enxerga, não é? O céu das nuvens, ok? E verso 9, Vaiomer Elohim, mais um Vaiomer, não é? E cavou Hamaim. Então, o interessante aqui é que Deus agora vai fazer essa junção, ele vai juntar as águas num canto e a terra vai aparecer no outro. Desculpe. E ele vai chamar o solo de terra seca e vai chamar a água de mares. Devemos entender aqui que essa porção seca é, na verdade, aquilo que os cientistas chamam de Pangeia, um continente só. É um continente único. E ele vai se dividir, obviamente, na época do dilúvio. O que é mais chocante nesse texto aqui é a criação do ser humano. O ser humano é criado aqui no sexto dia, no versículo de número 24, né? 25, perdão, onde Deus faz os animais, e entra no verso 26, e o Eterno vai dizer para nós, 26, Vaiomer Elohim nasce Adam Betsalmenu, olha que coisa interessante, Kidmotenu Verdu Bidgat. Olha que coisa interessante. O Eterno diz, façamos o homem a nossa imagem e conforme a nossa semelhança, né? Betsalem, né? E conforme a nossa semelhança, e ele dominará, né, Bidgat, sobre o peixe do mar e as aves dos céus e os rebanhos de toda a terra, bem como sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então, o Eterno agora vai criar o homem, e é interessante
que ele usa a palavra, né? Vaiomer Elohim Naaseh Adam Betzalmenu de Tselem. Voltamos. Vamos. Voltamos, pronto. Temos uma pequena travada. Vamos voltar. Assim mesmo. Vamos lá. Então, o Eterno faz o homem, Betzalmenu, e Moshe ben Maimon vai falar para nós, Maimônides, que é Tselem, a imagem aqui é Tselem, que não é uma imagem, não é um toar, não é um contorno, não é um desenho. Tselem fala da imagem interior. Tselem fala da capacidade do eu, o homem, entender que ele é uma pessoa independente, né, uma personalidade, alguns dizem a capacidade da fala, da comunicação, todas essas capacidades que os outros animais não têm, que é a capacidade imaginativa, que é a capacidade de criação, que é a capacidade, né, mental, que são essas capacidades importantes que o ser humano tem, que o ser humano conquista à medida que ele vai crescendo, que ele vai amadurecendo, que ele vai sendo ensinado, que ele vai sendo abençoado e assim por diante, ok? Então, o Eterno, agora, ele vai dizer que o Adão, ele vai ser feito à sua imagem, a sua tselem, né? E isso é muito importante para nós. Bom, também há uma outra palavra que ele usa, Betzalmenu, ele diz, façamos o homem, Betzalmenu, Kidmutenu, ou seja, demut, que também é a capacidade imaginativa, uma imagem e uma semelhança não de contorno, não de toar, mas uma semelhança no sentido de comportamento, uma semelhança, uma capacidade que o homem terá de representar o Eterno aqui na Terra através dos seus atos e assim por diante, e essa é a explicação mais simples que a gente pode dar acerca disso. Também temos também aqui o Eterno dizendo, vamos fazer o homem a nossa imagem e a semelhança, e ele vai dominar, né? Ele vai dominar sobre os bidgat, né? Os peixes das águas, os pássaros, os alados, né, dos céus, Hashamayim, Ramá, que também ele vai dominar sobre os animais que rastejam, répteis, etc. Então, Adão foi criado para dominar. Dominar não no sentido de ser um déspota, de ser uma pessoa ruim, de subjugar, mas esse domínio é um domínio de estar acima como um guia, como um melhorador, como um líder que vai aproveitando o melhor de cada um e vai fazendo com que as coisas melhorem, cresçam e assim por diante. Mas, infelizmente, por causa do avon, do pecado, do het, do homem, o homem acabou por se tornar um parasita da natureza,
ao invés de melhorá-la, ao invés de fazer com que o planeta se torne um planeta melhor, um mundo melhor, lugar mais sustentável, um lugar mais apreciável, o homem acaba desmatando muito, destruindo, sem repor, sem pensar no próximo, que virá daqui a 20, 30, 40 anos, e com isso nós temos uma natureza completamente devastada, as espécies sofrendo e assim por diante. É muito triste ver que o homem deturpou a sua função na presença de Hashem. Bom, assim Deus criou o ser humano, então, não é? Vayivra Elohim et ha'adam betzalmo, né? Então Deus criou o homem conforme a sua imagem, não é? Ele criou, e a imagem de Deus os criou. É interessante que ele cria macho e fêmea. O homem foi criado macho e fêmea, não no sentido físico, não era um hermafrodita, mas o homem foi criado completo. A alma do homem era completa, era plena, diferente da alma dos animais que já foram criados, cada um com o seu par. Os animais foram criados, cada um com o seu par, cada um com o seu segundo, e o Adão não. O homem não foi criado assim. Por isso, nós damos um salto ao capítulo 2, e a gente acaba vendo que no capítulo 2, versículo de número 6, o Eterno vai olhar para o homem, né? Deus vai abençoar o 7º dia, nós vamos trabalhar isso depois, mas no versículo de número 6, o Eterno vai dizer, né? Uma névoa subia do solo e etc., coisa toda, e aí acontece que Deus vai dizer que não é bom que o homem esteja só, não é interessante que o homem esteja sozinho, né, nesse mundo. Versículo de número, capítulo 2. Bem, esse texto é um texto com interpolações. Sim. Verso 20, o homem dá todo, capítulo 2, verso 20, o homem dá nome a todos os animais, rebanho, ave do céu, etc., mas para ele não é achada nenhuma adjutora, porque Deus havia dito no verso 18, não é bom que o homem esteja só. Verso 18, Vayomer Adonai Elohim, Lotov Hayot, perdão, Ha'adam levador. Não é bom que o homem esteja só. Então farei para ele, vou fazer para ele, né? Lo Ezer Kenegdo. Eu parei aqui porque eu achei interessante, porque a gente lê, e às vezes não percebe. O Eterno está dizendo que vai fazer com Aleph e Ain. O Eterno vai fazer com Aleph e Ain. Geralmente a gente vê Assá somente com Ain. E aqui o Eterno faz questão de dizer que ele vai fazer com Aleph, querendo mostrar para nós que é uma adjutora apenas. É uma mulher somente. Não são várias adjutoras, o Eterno está fazendo uma, Aleph. Aleph é a primeira letra do alfabeto, é um, e ela aparece aqui, obviamente, com uma importância gramatical, mas o Aleph na numerologia, para nós, ele é de uma importância, porque ele fala do um, o único, é a letra de Adonai, são 2 Yod com um Vav cortando no meio, então a ideia é de número 26, 26 é o número de Deus, número do Eterno, e lo, farei para ele, lo, Ezer Kenegdo, uma ajudadora contra ele, uma ajuda que vá de encontro, uma ajuda que venha na necessidade, de encontro à falta, à necessidade. E aí Deus então faz cair um grande sono sobre Adão, e no verso 23, Vayomer Adam, Zot hapa'am, né? Adão fala, olha, agora sim, Zot hapa'am, né? Dessa vez sim, Etzem etzmai, Uvassar
mibassari. Essa é osso dos meus ossos, né? Carne da minha carne. E aí, o Adão, então, tem a sua esposa, tem a sua mulher. Logo depois, Gênesis parte para falar da árvore da vida no jardim, aonde o Eterno colocou o homem e a sua mulher. E nós vamos discutir isso no próximo vídeo, se assim Hashem permitir, e você continuar firme conosco nesse estudo que estamos fazendo em nome do Todo-Poderoso. Eu aguardo você, ok? Mas terminou assim, dramático sim, que é para você ter desejo e vontade de voltar no próximo vídeo para a gente estar estudando juntos. Lembre-se que no Instagram nós temos lá a mentoria para você poder ouvir, aprender e ser abençoado por Hashem Hazak Baruch, que nós possamos continuar buscando, estudando, aprendendo e vivendo aquilo que estamos aprendendo. Shalom, shalom. Deus abençoe vocês.